Saúdo-vos, viajantes de terras distantes e corações curiosos. Sou o DMD, o bardo das 1000 canções, guardião de histórias esquecidas e testemunha dos feitos heróicos que ecoam pelas eras. Hoje, trago-vos uma narrativa que desafia o próprio tempo. Um conto de deuses esquecidos, correntes eternas e a chave que pode reescrever o destino de Arton. Mas perdoai minha empolgação. Hoje não serei eu quem vos guiará por esta jornada. Permiti-me apresentar meu aprendiz, Gribble Dedos Inquietos, um goblin de língua afiada e coração ainda mais ágil. Ele insistiu, com aquele sorriso largo e olhos brilhantes, que estava pronto para narrar sua primeira grande história. E quem sou eu para negar tal entusiasmo? Então, meus amigos, acomodem-se. Deixai que Gribble vos conduza pelos mistérios do Deus prisioneiro. E lembrai-vos, nas sombras mais profundas, as maiores verdades aguardam. Gribble, o palco é seu. Qual é, mestre DMD? E aí? Tudo de boa. Tô ligado que vocês vieram aqui pra parada pesada, então segura essa visão que eu vou te contar. Tudo começa nas Montanhas Sanguinárias, lá nos confins de Arton, onde até os corvos pensam 2 vezes antes de voar. Tipo assim, é um lugar sinistro, cheio de picos afiados que parecem dentes de dragão. E no meio desse pedaço sombrio, tem um monastério antigo, esquecido pelo tempo. O Monastério das Correntes Eternas. Ninguém vai lá. Ninguém fala sobre aquele lugar. Mas todo mundo em Arton conhece a lenda. Dizem que nas profundezas daquele monastério existe uma prisão divina, onde um deus ancestral está preso desde antes dos próprios deuses conhecidos começarem a mandar em Arton. Um deus que nem Calmir, Valcária ou até o temido Ragnar conhecem o nome. E cara, esse deus, ele tá acorrentado lá embaixo. Acorrentado por correntes que não foram feitas de ferro comum, mas de fé pura, forjadas pelos primeiros mortais que caminharam nessas terras. Correntes que seguram não apenas um corpo, mas uma força primordial capaz de rasgar a própria realidade. Mas aqui vem a treta, mano. Alguém encontrou a chave da libertação. Nosso papo começa numa taverna fedorenta em Valcária, capital do reinado, onde 3 figuras improváveis se encontram por acaso. Ou talvez pelo destino, sei lá. Essas paradas sempre têm pegadinha. Primeiro temos Harven, um paladino de Calmir, o deus da justiça. Cara sério, armadura reluzente, espada longa nas costas. O tipo de guerreiro que acredita que tudo tem solução se você rezar bastante e cortar na medida certa. Ele estava ali tomando uma cerveja fraca, pensando na vida, quando uma carta chegou para ele. Uma carta selada com cera preta e um símbolo que ele nunca tinha visto. Um círculo partido por 7 correntes. Depois, tem Mirella, uma ladina halfling, esperta pra caramba, filha de comerciantes ricos de Sambúrdia. Ela não acredita em deuses, não acredita em destino, mas acredita muito em ouro. E quando um velho monge moribundo ofereceu a ela uma chave de ferro negro antes de morrer na sarjeta, ela pegou sem pensar 2 vezes. A chave era pesada, fria, e parecia sussurrar coisas que ela não conseguia entender. E por último, mas não menos importante, temos Ortek, um minotauro bárbaro das tribos do sul, fugindo de uma maldição que está matando seu povo. Ele ouviu falar de um poder ancestral que poderia quebrar qualquer maldição. Ele não sabe que está procurando a mesma coisa que os outros. Os 3 se cruzam na taverna quando um mensageiro encapuzado entra correndo, ferido, sangrando. Ele tropeça, cai no meio do salão e estende a mão trêmula, segurando um pergaminho. Quem carregar a chave? Precisa saber. Ele está acordando. O mensageiro morre ali mesmo. E o pergaminho? Ele tem um mapa. Um mapa que leva direto ao Monastério das Correntes Eternas. Mirella olha para a chave que ela carrega. Harven olha para a carta que recebeu. Ortek sente um arrepio na espinha, como se algo tivesse acabado de notar sua presença. E é aí que a parada fica pesada, mano. Porque do lado de fora da taverna, nas sombras, figuras encapuzadas começam a aparecer. Elas não falam, não atacam, apenas observam. E nos olhos delas brilha uma luz dourada. Não é ouro. É algo mais antigo. Algo divino. Harven levanta, segura a espada. Vocês também foram chamados? Mirella sorri, mas é um sorriso nervoso. Passa, eu só queria vender essa chave maldita e cair fora. Mas pelo jeito, Ortek bufa, batendo o machado na mesa. Pelos chifres de meus ancestrais. Se esse Deus pode quebrar maldições, eu vou até ele.
E se ele for o problema, eu vou destruí-lo. Os três se entreolham. Nenhum confia no outro. Mas todos sabem. Algo muito maior que eles acabou de começar. E lá fora, no céu estrelado de Arton, uma estrela cai. Uma estrela negra. E quando ela desaparece no horizonte, o vento traz um sussurro antigo. Uma voz que não deveria existir. As correntes estão enfraquecendo. E eu estou faminto. E aí, parça? Preparado pro rolê? Porque agora a coisa vai esquentar. Então, os três saíram de Valcária antes do amanhecer. Ninguém queria ficar por perto daquelas figuras encapuzadas que continuavam observando de longe. Tipo assim, era aquele clima pesado, sabe? Quando você sente que tá sendo seguido, mas não vê nada quando olha pra trás. Harven liderava o caminho, todo certinho, com o mapa na mão e aquela postura de paladino que acha que Calmir tá protegendo cada passo dele. Mirella ia atrás, checando a chave de ferro negro a cada 5 minutos, como se o negócio fosse sumir. E Ortek? Cara, o Minotauro ia no final, bufando, olhando pra trás. Machado sempre pronto. Vocês confiam nesse mapa? Mirella quebrou o silêncio enquanto atravessavam uma ponte de pedra sobre o Rio dos Deuses. Confiança não importa. Harven não tirou os olhos do caminho. Foi um chamado. Calmir não me guiaria para o erro. Ah, é? E se for armadilha, mano? Mirella revirou os olhos. Tipo assim, já parou pra pensar que talvez alguém queira que a gente abra essa prisão? Ortek resmungou lá atrás. Se for armadilha, eu quebro quem armou. Simples. Mirella suspirou. Tô rodeada de otimistas. Depois de 2 dias de caminhada, eles chegaram na Floresta dos Lamentos, uma região amaldiçoada, onde até os druidas de Alihanna evitam pisar. As árvores ali são retorcidas, os galhos parecem garras. E o chão, coberto de névoa que nunca se dissipa completamente. Foi ali que o primeiro ataque aconteceu. Do nada, mano. Tipo assim, sombras começaram a se mexer. Não eram sombras normais. Eram espectros, almas penadas que pareciam ter sido atraídas pela presença da chave. Eles vinham em silêncio, flutuando, com aqueles rostos distorcidos de dor eterna. Pra trás! Harven gritou, sacando a espada que brilhou com luz divina. Mas os espectros não atacavam de frente. Eles rodeavam, sussurravam coisas horríveis nos ouvidos dos heróis. Mirella tapou os ouvidos, tentando não escutar. Você nunca será suficiente. Sempre a menor, sempre ignorada. Cala a boca! Mirella jogou uma adaga que atravessou um dos espectros, mas o negócio só se reformou do outro lado. Ortek rugiu, girando o machado num arco amplo. A lâmina cortou através de 3 espectros de uma vez, e por um momento eles se dispersaram. Mas voltaram. Sempre voltavam. Eles não morrem! Mirella gritou. Precisamos sair daqui! Harven cerrou os dentes, levantou a espada e começou a rezar. A luz de Calmir explodiu ao redor dele, formando um círculo de proteção divina que empurrou os espectros para longe. Corram! Eu seguro! Mirella e Ortek não precisaram ouvir 2 vezes. Eles correram pela floresta enquanto Harven segurava a linha, suor escorrendo pelo rosto, a luz começando a fraquejar. E então, algo estranho aconteceu. A chave que Mirella carregava começou a brilhar, não com luz divina como a de Harven, mas com uma luz negra, como se absorvesse a própria escuridão ao redor. E quando ela brilhou, os espectros recuaram. Eles não fugiram, mas pararam como se reconhecessem aquilo. Que parada é essa? Mirella olhou para a chave, assustada. Um dos espectros falou, a voz ecoando como vento em cavernas vazias. Ah, chave! Do prisioneiro! Ele chama por vocês! E então, sumiram. Todos de uma vez. Como se nunca tivessem estado ali. Harven cambaleou, caindo de joelhos. Mirella e Ortek voltaram correndo para ajudá-lo. Você tá bem, mano? Harven respirava pesado, mas acenou que sim. Essa chave... Ele olhou para Mirella com desconfiança. Ela não é só uma chave. Ela tem poder próprio. Eu também tô ligada nisso, guerreiro. Mirella guardou a chave de volta na bolsa, mas agora com mais cuidado. Mas se ela nos protege dos espectros, talvez seja útil. Ou perigosa. Harven se levantou, ainda desconfiado. Precisamos ter cuidado. Ortek cruzou os braços. Cuidado não quebra a maldição. Vamos em frente. Na noite seguinte, acamparam numa clareira abandonada. Mirella fez uma pequena fogueira enquanto Harven montava a guarda. Ortek sentou-se num tronco caído, olhando para o céu. Por que você tá fazendo isso? Mirella perguntou de repente, olhando para o Minotauro.
Tipo assim, você falou de maldição, mas não contou a história toda. Ortec ficou em silêncio por um tempo. Então, falou baixo. Minha tribo está morrendo. Uma por uma. As crianças nascem fracas. Os anciãos definham sem razão. Os xamãs disseram que é uma maldição antiga. Algo que veio de antes de nós. Eu jurei que encontraria a cura. E você acha que esse Deus pode ajudar? Harvin se aproximou, curioso. Não sei. Ortec olhou para os dois. Mas se ele é tão antigo quanto dizem, talvez saiba o que está matando meu povo. E se não souber, bem, talvez ele seja a causa. E aí eu faço o que precisa ser feito. Mirella assoviou baixo. Cara, você é corajoso ou louco? Talvez os dois. E você? Ortec devolveu a pergunta. Por que uma halfling rica tá aqui, arriscando a vida por uma chave? Mirella riu, mas era um riso sem humor. Porque eu tô cansada de ser só a filha dos comerciantes. Quero provar que sou mais que isso. Que consigo fazer algo grande. Algo que importe. Harvin olhou para a fogueira. E eu? Recebi um chamado. Não sei de quem, mas um paladino não ignora sinais divinos. Os três ficaram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. E então, de longe, nas montanhas ao norte, um trovão ecoou. Mas não era época de tempestade, e o céu estava limpo. Harvin levantou, tenso. Aquilo não era um trovão. Ortec farejou o ar. Cheira a enxofre e sangue. Mirella segurou a chave, que voltou a pulsar levemente. Mano, eu acho que o monastério tá perto. E então, nas sombras da floresta ao redor deles, olhos dourados começaram a brilhar. Dezenas deles, centenas, todos fixos no trio. E uma voz, não, várias vozes falando ao mesmo tempo, ecoou na noite. Os portadores da chave devem ser testados. Figuras começaram a emergir das sombras. Guerreiros em armaduras antigas, portando símbolos de deuses que não existem mais. Eles empunhavam armas enferrujadas, mas seus movimentos eram precisos, mortais. Harvin sacou a espada. Mirella sacou as adagas. Ortec rugiu, preparando os machados. A treta ia começar. Então, mano, aqueles guerreiros espectrais não eram brincadeira. Eles atacaram em silêncio, movendo-se como névoa mortal. Harvin bloqueou o primeiro golpe, a espada dele brilhando contra a lâmina enferrujada do espectro. Faíscas de luz divina explodiram no ar. Mirella rolou para o lado, esquivando de uma lança que passou raspando. Ela contra-atacou com uma adaga, mas a lâmina atravessou o guerreiro como se ele fosse feito de fumaça. O espectro se reformou e avançou novamente. Eles não são sólidos! Mirella gritou. Então como a gente luta? Ortec rugiu, girando o machado que cortou 3 guerreiros ao meio. Eles se dispersaram, mas começaram a se juntar de novo. Foi quando Harvin teve uma ideia. Ele segurou a chave que Mirella carregava. Me dá isso! Tá louco? É minha! Confia em mim! Mirella jogou a chave para ele. No instante em que Harvin a pegou, a luz negra da chave explodiu ao redor dele. Os guerreiros espectrais congelaram. E então começaram a se curvar. Vocês carregam o símbolo dele. As vozes ecoaram em uníssono. Passaram no teste e sumiram. Todos de uma vez. O trio ficou parado, respirando pesado. Harvin devolveu a chave para Mirella, que aguardou com mãos trêmulas. Mano, que teste foi esse? Não sei. Harvin limpou o suor da testa. Mas essa chave, ela não só abre portas, ela comanda. Ortec bufou. Então vamos logo. Quanto mais perto chegarmos, mais essas coisas vão aparecer. Eles seguiram em frente. E 2 horas depois, atravessaram a última barreira da floresta e viram as montanhas sanguinárias, elevando-se como gigantes adormecidos. E lá, no alto do pico mais distante, estava o Monastério das Correntes Eternas. O lugar era assustador, mano. Torres quebradas, muros rachados, janelas vazias que pareciam olhos mortos. E ao redor do monastério, correntes. Correntes gigantescas de ferro negro, saindo do chão e subindo para o céu, como se prendessem algo invisível. Pelos deuses! Harvin sussurrou. Tipo assim, vocês estão sentindo isso? Mirella engoliu seco. Parece que tem algo pulsando, vivo. Ortec farejou o ar. Sangue! Antigo! E algo mais. Algo que não deveria existir. Eles subiram a montanha. O caminho era íngreme, perigoso. Em vários pontos precisaram escalar rochas afiadas. Mirella quase caiu 2 vezes. Harvin a segurou, mas ela viu algo nos olhos dele. Medo. Medo real. Quando finalmente chegaram ao monastério,
A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por eles. Isso não é bom sinal, Mirella murmurou. Nunca é. Harvey empurrou a porta. Por dentro, o monastério estava em ruínas. Colunas quebradas, afrescos apagados nas paredes. Mas havia marcas por toda parte, símbolos gravados no chão, nas paredes, no teto. Símbolos que nenhum deles reconhecia. E então, Mirella tropeçou em algo. Ela olhou para baixo e gritou. Era um esqueleto, vestindo a armadura de paladino. E ao lado dele, uma espada quebrada com o símbolo de Calmir. Ele era um dos meus. Harvey se ajoelhou, pegando-te medalhão do esqueleto. Irmão Tadeus, ele desapareceu há 10 anos numa missão divina. E morreu aqui. Mirella olhou ao redor. Quantos mais vieram antes de nós? Eles seguiram em frente. Desceram escadas em espiral que pareciam não ter fim. E quanto mais desciam, mais o ar ficava pesado, sufocante, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. Até que chegaram numa câmara imensa. No centro da câmara havia um poço. E do poço saíam 7 correntes gigantescas, subindo e desaparecendo no teto. Cada corrente era grossa como uma árvore antiga e brilhava com runas douradas. E na borda do poço estava uma figura encapuzada. Ela se virou lentamente. Vocês trouxeram a chave. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A figura baixou o capuz, revelando o rosto de uma mulher idosa, olhos brancos e sem vida. Eu sou Tessa, última guardiã deste lugar. E vocês são tolos. Harvey deu um passo à frente. Nós fomos chamados por um propósito maior. Chamados? Tessa riu, mas era um riso triste. Vocês foram manipulados. A chave que carregam não foi encontrada por acaso. Ela foi plantada. Alguém quer que vocês libertem o prisioneiro. Quem? Mirella segurou a chave com força. Quem nos manipulou? Ele mesmo. Tessa apontou para o poço. Mesmo preso, ele tem poder. Poder de sussurrar, de plantar sonhos, de atrair os ingênuos. Ortek rosnou. Então nos diga a verdade. Quem é o prisioneiro? Tessa olhou nos olhos do Minotauro. Ele não tem nome. Foi apagado de todos os registros. Mas antes de ser esquecido, ele era conhecido como o Devorador de Fé. Um deus que se alimentava da crença dos mortais até que não restasse nada. Os primeiros heróis de Arton o derrotaram e o aprisionaram aqui, usando correntes forjadas com a fé de milhões. Harvey sentiu um arrepio. E se ele for libertado? Arton cairá em trevas eternas. Todos os deuses cairão. E ele devorará tudo. Silêncio. Mirella olhou para a chave na mão dela. E pela primeira vez sentiu verdadeiro pavor. Então, a gente não devia estar aqui. Não. Tessa balançou a cabeça. Mas agora é tarde, porque vocês já o acordaram. E então, do poço, uma voz ecoou. Profunda, antiga, faminta. Guardiã, por quê? Você mente. Eu não devoro. Eu liberto. Venham. Vejam a verdade. As correntes começaram a tremer. Rachaduras apareceram nas runas douradas. E Tessa gritou. Destruam a chave! Agora! Respira fundo aí, porque agora deu ruim de verdade. Então, mano, quando Tessa gritou para destruírem a chave, Mirella congelou. Tipo assim, ela segurava aquela coisa de ferro negro na mão, mas não conseguia se mexer. Era como se a chave tivesse grudado na pele dela. Eu não consigo soltar! Mirella gritou desesperada. Harvey correu até ela, tentou arrancar a chave, mas era impossível. A coisa tinha fundido com a mão da Halfling, brilhando cada vez mais intenso com aquela luz negra e sinistra. Do poço, a voz do prisioneiro ecoou novamente, mais forte, mais real. Não resistam. Vocês vieram até aqui, porque no fundo, sabem que eu falo a verdade. As correntes tremiam violentamente agora. Pedaços de pedra caíam do teto. O chão rachava sob os pés deles. Tessa levantou as mãos, e runas douradas começaram a brilhar ao redor dela. Ela estava tentando reforçar as correntes, mas o esforço estava matando a velha. Sangue escorria do nariz dela, dos ouvidos. Vocês precisam resistir, Tessa gritou entre dentes cerrados. Ele vai tentar convencê-los. E então a voz mudou. Ficou mais suave, quase gentil. Harvey, paladino de Calmir, você busca justiça, não é? Mas diga-me, onde estava seu Deus quando Tadeus morreu sozinho aqui? Onde estava Calmir quando tantos heróis caíram neste lugar? Harvey tremia, a espada ainda na mão, mas apontada para baixo. Os olhos dele estavam vidrados. Ele tem razão. Calmir não os salvou. Não escuta ele!
Ortec rugiu, segurando Harvin pelos ombros. É mentira. Ele tá brincando com sua cabeça. Mas a voz continuou, agora direcionada ao Minotauro. Ortec, filho das planícies, sua tribo morre porque os deuses os abandonaram. Eles não se importam com touros selvagens. Mas eu posso curá-los. Eu posso salvar seu povo. Tudo o que você precisa fazer é deixar-me livre. Ortec soltou Harvin. Os olhos do Minotauro se encheram de lágrimas. Meu povo está morrendo. Se ele pode salvá-los... Vacilo, humano! Mirella gritou, tentando ainda se livrar da chave. Ele tá mentindo! Ele só quer sair dessa prisão! E você, pequena Mirella, sempre ignorada, sempre vista como insignificante. Mas você trouxe a chave até aqui. Você é a mais importante. Sem você, nada disso seria possível. Eu te vejo, Mirella. Eu te valorizo. Mirella sentiu algo quebrar dentro dela. Aquelas palavras eram exatamente o que ela sempre quis ouvir. E a chave pulsava na mão dela, quente, quase confortável agora. Eu sou importante. Não! Tessa cuspiu sangue, caindo de joelhos. As correntes estavam quase se partindo. Ele mente. É isso que ele faz. Devora sua fé, sua esperança, até não sobrar nada. Mas já era tarde. A chave começou a se mover sozinha, arrastando Mirella em direção ao poço. Ela lutou, tentou resistir, mas era inútil. Me ajudem! Mirella gritou. Harvin e Ortec correram, seguraram ela, tentaram puxá-la para trás. Mas a força que vinha do poço era absurda, como se o próprio mundo estivesse puxando a Halfling. E então, Tessa fez a única coisa que podia fazer. Ela se jogou no poço. O grito da guardiã ecoou pela câmara enquanto ela caía. E quando seu corpo atingiu as profundezas, uma explosão de luz dourada irrompeu de dentro do poço. As correntes brilharam com intensidade cegante, e por um breve momento, a força que puxava Mirella parou. A chave soltou da mão dela, caindo no chão com um som metálico. Mirella caiu de joelhos, chorando, segurando a mão machucada. Havia uma marca queimada em formato de fechadura na palma dela. Ela se sacrificou. Harvin sussurrou, horrorizado. No poço, o prisioneiro rugiu de raiva. Tola! Você apenas atrasou. O inevitável. As correntes estão fracas. Eu vou ser livre! Ortec pegou a chave do chão. Ela ainda pulsava, mas mais fraca agora. Precisamos destruir isso. Agora! Harvin concordou. Ele ergueu a espada, pronto para golpear a chave. Mas quando a lâmina desceu, ela ricocheteou. A chave era indestrutível. Não adianta! Mirella gritou, ainda chorando. Ela não pode ser destruída por armas mortais. Então o quê? Ortec rugiu, frustrado. Como a gente para isso? Mirella olhou para o poço, para o lugar onde Tessa havia caído. E então ela entendeu. A chave, ela abre a prisão, mas também pode fechá-la, definitivamente. Harvin olhou para ela confuso. O que você quer dizer? Tessa se sacrificou para reforçar as correntes, mas não foi suficiente. Mirella se levantou, tremendo. Alguém precisa levar a chave até o prisioneiro e usá-la para trancar a prisão para sempre. De dentro. Silêncio. Ortec balançou a cabeça. Isso é loucura. Quem fizer isso vai ficar preso lá embaixo. Eu sei. Mirella pegou a chave de volta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu trouxe essa coisa até aqui. Eu acordei ele. Eu preciso consertar isso. Não! Harvin segurou o braço dela. Você não vai se sacrificar. A gente encontra outro jeito. Não tem outro jeito. Mirella gritou de volta. E você sabe disso. Do poço, a voz do prisioneiro voltou a ecoar, mas agora desesperada, furiosa. Não! Ousem! Eu vou devorar suas almas. Eu vou! Mirella respirou fundo, olhou para os dois companheiros e sorriu. Um sorriso triste, mas decidido. Tipo assim, mano, pelo menos agora eu vou fazer algo que realmente importa, né? E antes que pudessem impedi-la, Mirella pulou no poço. Então, mano, quando Mirella pulou, Harvin gritou e se jogou para frente tentando segurá-la, mas era tarde. A Halfling desapareceu na escuridão do poço, e o silêncio que veio depois foi de arrepiar. Por alguns segundos, nada aconteceu. Harvin e Ortec ficaram parados na borda, olhando para baixo, sem conseguir ver nada. Ela se foi. Harvin sussurrou, a voz quebrada. Ortec cerrou os punhos. Ela foi corajosa. Mais corajosa que qualquer guerreiro que conheci. E então, lá de baixo,
Eles ouviram a voz de Mirella, fraca, mas firme. Eu consigo ver ele! Do poço, uma luz começou a subir. Não era a luz negra da chave. Era algo diferente, dourada, quente. Era a luz da escolha. A luz de alguém que decide se sacrificar por algo maior. E a voz do prisioneiro ecoou, mas agora com medo real. Não! O que você está fazendo? Não pode! Eu sou um deus! Você é apenas... Eu sou Mirella Dedos Leves de Sambúrdia. A voz da Halfling ecoou poderosa, cortando as palavras do deus. E eu não vou deixar você devorar mais ninguém. Um brilho intenso explodiu do fundo do poço. As correntes começaram a se mover sozinhas, enrolando-se, apertando-se. Novas runas douradas apareceram, mais fortes, mais brilhantes que antes. O prisioneiro gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. Eu serei livre! Eu voltarei! As correntes não podem me segurar para sempre! Eu! E então, silêncio. As correntes pararam. As runas brilharam uma última vez, e então começaram a afundar no chão, levando tudo com elas. O poço começou a se fechar, pedra sobre pedra, até que não restou nada além de um piso liso e intacto. A prisão estava selada. E Mirella? Mirella estava lá embaixo, para sempre. Harven caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela salvou todos nós. Salvou Arton inteiro. Ortec baixou a cabeça, em silêncio. Depois de um longo momento, ele falou baixo. Vou contar essa história para o meu povo. Vou fazer com que todos saibam o nome dela. Mirella, a heroína que prendeu um deus. Harven se levantou, limpou as lágrimas. E eu vou fazer com que os templos de Calmir registrem seu sacrifício. Ela será lembrada. Sempre. Os dois saíram do monastério em silêncio. O sol estava nascendo quando chegaram lá fora. E pela primeira vez em séculos, as montanhas sanguinárias pareciam em paz. Semanas depois, Harven voltou para Valcária. Ele contou a história para os líderes da igreja. Mirella foi proclamada uma heroína. Estátuas foram erguidas. Canções foram cantadas. Ortec voltou para o seu povo. E, milagrosamente, a maldição havia sido quebrada. As crianças começaram a nascer fortes novamente. Os anciãos recuperaram a saúde. Ortec nunca soube se foi o prisioneiro que causava a maldição ou se foi o sacrifício de Mirella que a curou. Mas ele sabia uma coisa. Ela tinha salvado seu povo também. E lá, nas profundezas da prisão eterna, presa junto com o devorador de fé, Mirella sorria. Porque pela primeira vez na vida, ela não era insignificante. Ela era lembrada. Ela importava. E o prisioneiro? Ele nunca mais seria livre. As correntes reforçadas pelo sacrifício de Tessa e Mirella eram agora indestrutíveis. Ele ficaria ali, para sempre, esquecido, sozinho, derrotado. E assim, meus amigos, termina a saga do Deus Prisioneiro. Gribouw, meu jovem aprendiz, você narrou com paixão e coração. Fez jus à memória daqueles que se sacrificaram por um mundo que nunca conhecerá completamente seu heroísmo. Agradeço por teres me auxiliado nesta jornada. Esta história nos ensina que grandeza não vem do poder, mas da escolha. Mirella escolheu, Tessa escolheu. E por suas escolhas, Arton permanece livre. Mas lembrem-se, viajantes, existem outros segredos em Arton. Outras histórias que aguardam para serem contadas. Outras correntes que talvez precisem ser vigiadas. Até que nos encontremos novamente ao redor da fogueira, guardem estas palavras em seus corações. Não são os deuses que salvam o mundo, mas aqueles que ousam desafiar o impossível, que trocam suas vidas pela luz e cujos nomes ecoam pela eternidade. Se esta história aqueceu seu espírito, deixe seu like e junte-se à nossa guilda se inscrevendo em nosso canal, para que possamos continuar a trazer novas histórias de Arton, de heroísmo e de aventuras que jamais serão esquecidas. Até a próxima jornada, amigos. Que os deuses protejam seus caminhos.